Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, sou estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2022. O tema da nossa conferência é a pureza da mulher. Observem o gráfico e extraiam as informações necessárias para essa conferência. Creio que essa tenha sido uma das conferências com um tema mais difícil que eu já escrevi, pois trata de assuntos delicados que permeiam as mulheres com estigmas durante muitos séculos. Conceitos errôneos que prejudicaram e em muitas culturas ainda prejudicam a integridade da mulher, como ser humano, como ser espiritual. Todos os seres nascem puros, livres dos egos. Compreendam, meus queridos estudantes, que ego é aquilo que nos impulsiona ao erro, ao pecado. Quando nós nascemos, somos bebês. Um bebê não pode manifestar o ego em sua máquina humana, pois o seu corpo ainda é pequeno, é imaturo. Seu desenvolvimento está ligado aos instintos para que possa amadurecer esse pequeno veículo, que será a morada do seu espírito. A mulher, assim como todos os seres, nascem puros e seu desenvolvimento psicológico, motor, será referente às suas aprendizagens dentro de uma sociedade. A pureza da mulher não está relacionada apenas com a pureza sexual, como muitos pensam, a virgindade. Isso também serve de exemplo para os homens que acham o contrário, que a sua natureza, a natureza masculina, é o pecado carnal. A pureza está relacionada com uma série de pensamentos e comportamentos. Tudo aquilo que é corrompido se torna impuro. Na antiguidade, dentro dos ensinamentos passados aos hebreus, se relacionava a impureza com os fluidos do corpo humano, que estando em um estado de doença, libera. Então, se considerava na antiguidade que os fluidos corporais eram as impurezas. Tá? Então, a gente pode selecionar alguns fluidos do corpo, dejetos. O fluxo menstrual também era considerado impuro, por ignorância de algumas pessoas, do próprio momento da sociedade ou a própria cultura, pois ele não pode ser absorvido pelo corpo, nem pelo corpo feminino, nem pelo corpo masculino. Quando a mulher ela libera seu fluido sexual, ele não pode mais ser absorvido pelo corpo e nem pelo homem. Por isso, não se faz sexo durante o período do ciclo menstrual. Se o sangue do endométrio se espalha pelos outros órgãos do corpo feminino, é necessário tratamento médico para que a saúde da mulher seja perfeita. O ciclo menstrual faz parte da natureza pura da mulher. A mulher jamais obriga seu corpo a menstruar fora do seu ciclo. O ciclo é algo fisiológico e natural. Se esse sangue feminino, se esse fluxo sexual fosse impuro, ele jamais serviria para gerar uma nova vida. Ele não teria a sua função de alimentar um novo corpo. Outro ponto que me chamou a atenção nesse ensinamento é que o sêmen também é considerado impuro, por ser um fluido que sai do corpo masculino.
Só que esse, muitas vezes, é forçado a sair. Ele não sai de forma natural. Então, do fluido masculino se pode ter um controle diferente do fluxo menstrual feminino. Mas até aqui percebam que estamos falando apenas das impurezas que podem ser limpas por águas ou com duração de tempo, pois na antiguidade, se um casal se unisse sexualmente e o homem expulsasse o sêmen, homem e mulher eram considerados impuros até a noite, mas não pecadores. Deveriam se lavar, aguardar o tempo para que seus corpos fossem limpos da impureza. Mas o que é essa ação sexual que gera esta impureza? Essa ação de impureza corrompe o ser humano e leva ao pecado? Essa é uma pergunta para vocês refletirem. Percebam que tudo o que necessita ser constantemente limpo acaba se desgastando mais rápido. E chega um momento que é necessário jogar fora aquilo que está gasto. Mas tanto homem e mulher não são objetos. Possuem sentimentos, possuem valores. Então não se pode simplesmente jogá-los descartados. O casamento é uma união entre almas. É algo que deve pendurar e não algo que deve se desgastar e ser jogado fora. Podemos entender que não devemos sujar a morada do nosso espírito. A expulsão do sêmen leva o homem a viver em um mundo fantasioso, onde suas vaidades e desejos querem ser saciadas. O homem perde a noção do que é sua responsabilidade dentro de um matrimônio e o respeito para com a sua companheira. O mesmo vale para a mulher, que se deixa corromper por fantasias sexuais. Os adúlteros abandonam filhos, cônjuges, deixam sua família sofrer. Sem compaixão, o coração se torna frio. Percebam que corrompe o coração, a representação do amor. O coração está em pecado. Existem outras formas de deixar o corpo impuro, não apenas o pecado sexual. Basta dar atenção aos egos. Os egos são os pecados capitais. Sabemos que o sexual é o ego primordial, pois quando o ser humano se deixa levar pelos instintos animais, vai agir como tal. Os egos possuem aparências belas no início, por isso são chamados de tentações. Tentação é aquilo que tenta e lhe força a uma determinada ação pecaminosa. A gula, por exemplo. A pessoa que come além de suas necessidades. É gostoso saciar o ego. A gula vai controlar a sua vida, fazendo com que a pessoa se alimente o tempo todo, causando vários problemas de saúde, muitas vezes tirando a vida de um ser humano. Por isso que o pecado leva à morte. Essa morte não é apenas física. Se a pessoa se esquece do espírito que anima seu corpo, a pessoa se esquece da fonte de toda a criação. Ela se esquece de Deus. Poderia falar horas sobre aquilo que corrompe o ser humano, mas escolho passar uma mensagem que seja útil para que homem e mulher não se deixem levar pelas tentações. Jesus, um grande mestre dessa humanidade, nos ensinou que é necessário vigiar e orar. Então aqui fica uma prática para o nosso dia a dia, o vigiar e orar. Vigiar o que? O nosso comportamento. Fazer uma autoobservação. Como está a nossa ação?
como está o nosso comportamento. E orar, pedir para que Deus nos mostre, nos oriente, nos guarde, ter paz no coração. Vigiar nosso comportamento, fazer a autoobservação sem o julgamento autopunitivo. O julgamento autopunitivo, ele é danoso para as nossas emoções. A autoobservação, ela não é punitiva. Nós devemos ver o que está errado para que possamos corrigir, pois todos nós temos o direito à correção e ao perdão. Estou me alimentando de forma descontrolada, o que fazer? Então, eu observei, estou comendo compulsivamente ou deixando de comer. A gula se apresenta pelos dois lados. Deixar de comer é um medo. Um medo de... Por que está com medo de comer? Porque vai engordar? Então tem um descontrole. Busque uma alimentação equilibrada, mas perceba quais são os pensamentos que irão te tentar ou te atormentar. Coma isso, coma aquilo. Você é gorda, então não coma. Você está magro demais, coma muito. Isso tudo é o ego querendo tirar a razão. Ele tira o foco daquilo que tem que ser feito. Preciso me alimentar. Vou alimentar o quê? O corpo físico. Quais são os alimentos que vão ajudar meu corpo físico a ter saúde? Essa é a razão, essa é a consciência. Uma pessoa que já está se corrigindo na parte física, agora vai precisar trabalhar psicologicamente. Corpo, espírito e alma. Como que a pessoa pode corrigir, eliminar esses pensamentos que assombram a sua mente? Para eliminar o ego, nós rogamos a oração. Rogamos a quem? A Mãe Divina. A Mãe é que nos ensina desde o momento do nosso nascimento. Então é a ela que nós vamos rogar. Podemos fazer a seguinte oração: Mãe Divina, retire e elimine esse defeito. Retire e elimine esse pensamento que nos levam para o erro, que nos levam à tentação. E devemos aprender a eliminar com a ajuda da força espiritual, da força feminina da criação. Porque nós nunca estamos sozinhos, nós estamos com nosso pai e nossa mãe, nosso pai e nossa mãe espiritual. Observe no gráfico a representação visual de uma guerreira, da Mãe Divina, que batalha, que luta por nós o tempo todo, para o nosso amadurecimento, que nos ensina, aqui representada pela deusa Atena. Mãe Divina, queime esse defeito. Percebam que ela tem um exército atrás, sua força, ela guia, ela comanda. Mãe Divina comanda. Então ela comandando a eliminação dos nossos egos, eles serão eliminados. Recebam essa força da Mãe Divina para eliminar o defeito. Vamos falar agora sobre a pureza da sexualidade superior, que está relacionado também à pureza da mulher. O segundo fator de revolução da consciência é o matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito, ele é construído, ele é produzido pelo casal. Esse casal, em harmonia perfeita, vai construir uma vida com valores de respeito e amor. Nenhum nem o outro quer que seu companheiro ou sua companheira se torne impuro, que necessite ficar se limpando diariamente, quer preservar a pureza. Por isso, o matrimônio perfeito, a cópula, é realizada sem mácula, sem mancha, sem sujeira,
né? A mácula, ela é uma mancha, sem fluido seminal. Foi dessa forma que Jesus foi concebido, sem impureza sexual, sem nenhum tipo de traição pelo casal, sem fornicação, a cópula imaculada, o leito de amor sem mácula. Quando o casal se une dessa forma, não há espaço para pensamentos egóicos. Não há desejo carnal para com o corpo de outra pessoa e nem para o corpo do seu companheiro ou companheira. Para quem iniciou um matrimônio nesse formato e ainda se vê ligado aos aspectos impuros do sexo, rogue a Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Porque o hábito fixado, né, durante a existência, ele vai perdurar por um tempo. Então é necessário ser eliminado. Toda vez que nós tomamos a ação de corrigir algo, é necessário esforço, persistência, determinação. Percebam que o pensamento à mãe é um pensamento puro. Então vamos voltar na pureza da mãe. Porque quando se pensa na mãe, se pensa em amor. Se pensa na pureza da mãe que nos criou. Aqui, a mãe é a pureza da mulher, que todos nós devemos carregar. A pureza no ventre, o sangue menstrual que foi transformado em vida, unido com a força do Pai. Jamais podemos falar de pureza da mulher sem mencionar a pureza do homem. A pureza da mulher não está relacionada à sua virgindade, e sim a uma sexualidade vivida dentro de um matrimônio, em um leito sem mácula. Muitos homens podem estar pensando que eu, por estar nesse momento em um corpo feminino, não estou em um corpo masculino, posso não saber o que falo, mas isso não é verdade. Percebo e vivo em um relacionamento sem mácula, e meu esposo é um homem completo sexualmente. A cópula praticada, retornamos a esse gráfico. A cópula praticada é o tantrismo branco, onde o casal respira durante o ato sexual, buscando desenvolver suas energias sexuais. É um ato de oração. Os movimentos são lentos, onde o olhar e a união é mais do que apenas um coito. É a união de corpo e alma. Não há expulsão do sêmen pelo homem, formando um leito sem mácula. Espero ajudar os casais a se unirem em uma só carne e em um único espírito, e assim desenvolverem dentro do seu lar um lar de amor para trazer ao mundo mais vida, conceber filhos de um relacionamento responsável. Quando o amor é gerado dentro de nós queremos compartilhar. Por isso, se trabalha terceiro fator de revolução da consciência. Sacrifício pela humanidade, que é a entrega do ensinamento superior para aqueles que querem estar em um plano de amor, também possam alcançar. Ensinar que devemos cuidar do próximo, amar o próximo e respeitá-lo como um ser criado por Deus e ajudá-lo a estar sempre no caminho do coração. Antes
antes de encerrar a minha conferência, quero apresentar mais 2 gráficos. O gráfico sobre as tentações. Observe. Ninguém lhe força a aceitar, a ceder à tentação, ao desejo, ao pecado. Mas ele está ali. Então, tem a parte da resistência, da disciplina, de não ceder às tentações. Aqui representado pelas sereias. O que fazer para não ceder às tentações? Orar, vigiar, a disciplina, o autoconhecimento, a autoobservação. Para aqueles que têm dificuldade de se auto-observar, antes de deitar, antes de descansar, faça uma retrospectiva do seu dia. Perceba como foram as suas ações. Você ajudou o próximo? Você falou palavras boas, conscientes, para que as pessoas se desenvolvam? Ou você ofendeu, desmotivou, tirou sarro de alguém, criticou? Quais foram as suas ações? Nós já temos maturidade para saber aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então nós podemos trabalhar. Se você ofendeu alguém, se arrependa e se corrija. Peça a Mãe Divina para eliminar esse defeito. Se você foi agressivo com alguém, da mesma forma. Se você teve algum sentimento em relação a si mesmo, se sentindo inferior, também faça pedido à Mãe Divina. Porque já que nós nascemos do Criador, devemos voltar à nossa própria natureza, pureza da criação. Então, a disciplina, determinação. E o outro gráfico, esse aqui que eu já apresentei, que é uma das ações mais lindas, Você poder gerar uma criança e dar à luz, Doar à luz à humanidade, dar à luz, produzir um corpo para um novo espírito, para que possa ter as suas experiências, viver nesse plano físico. Com todo o meu coração, eu entrego essa conferência. Que todo aplauso seja para o íntimo, para o real ser, jamais para a personalidade.